Bem, pessoal, estamos de volta para discutir algumas conclusões e medidas relativas aí ao sistema de bombeamento para o conjunto Mário Andreasa. Iniciando com essa questão das conclusões, com base nos monitoramentos que fizemos, uma primeira coisa que a gente constata é que o sistema de bombeamento está bombeando para um setor que tem perdas reais e aparentes bastante altas. E também não há medição de vazão. Não há medição de vazão nessa adutora ou nos setores. A adutora deveria estar medida na entrada do reservatório apoiado ou na saída da elevatória, e os setores também deveriam estar medidos. Então não há nenhum tipo de medição de vazão. Com isso, nós, para fazermos o balanço hídrico, dependemos somente dos dados obtidos no monitoramento de 7 dias. Mas com o balanço hídrico que a gente fez, com base nesses dados, e dados aí da área comercial, de quantidade de ligações, micromedição, etc., nós chegamos à conclusão de que na entrada do sistema se coloca 803 litros por ligação por dia, esse valor aqui. Autoriza-se 300 litros por ligação por dia em média, e está se perdendo em perdas reais e aparentes 502 litros por ligação por dia. Ou seja, se perde mais água do que se fatura, né? Então é uma situação realmente de baixo grau de controle na distribuição. Nesse balanço hídrico, nós assumimos que as perdas aparentes eram 35% das perdas totais, mas possivelmente isso aqui esteja sobreestimado, né? Possivelmente as perdas aparentes sejam mais baixas e as perdas reais mais altas. Por que isso? Porque, bom, se estamos autorizando 300 litros por ligação por dia e perda aparente está dando 176 litros por ligação por dia, isso é muito alto. Por que podemos dizer que é muito alto? Porque o Mário Andreasa é um conjunto popular de uma densidade muito alta, são casinhas pequenas, uma do lado da outra, e ele é um bairro dormitório, quer dizer, a quantidade de pessoas por ligação é bastante baixa, dá uma média de 2,4 pessoas por ligação, quando a gente considera a totalidade das ligações que estão pressurizadas, né? As ligações ativas e inativas do ponto de vista comercial. Então, possivelmente, ter um consumo baixo seja natural nesse bairro. Por quê? Porque tem pouca gente realmente para consumir água. E esse número aí, né, de densidade de pessoas por ligação mostra isso, né? 2,4 pessoas por ligação é realmente bastante baixo. Mas de qualquer modo, nós vemos que o sistema de bombeamento está bombeando a boa parte da água, né? A maior parte da água está sendo bombeada para perder. Então, se autoriza 300 litros por ligação por dia, e só de perda reais nós temos 327 litros por ligação por dia. Ou seja, se abastece mais vazamentos do que consumidores. Bom, essa é uma primeira conclusão. Vamos analisar uma outra conclusão aqui.
Uma outra conclusão é que as bombas estão superdimensionadas para a demanda do setor abastecido. Isso aí nós vimos naquela planilha de dimensionamento, né? Considerando esse balanço hídrico que a gente fez, que tem perda alta e tudo, nós estamos aqui com uma demanda média de 3.781. A gente viu que dimensionando a elevatória com esse número aqui, de perda alta e tudo, nós chegaríamos em um conjunto motobomba com uma altura manométrica de 76 MCA e uma vazão de 70 litros por segundo. Os conjuntos que estão lá são para 86 litros por segundo e para 92 MCA de altura manométrica, se não me engano. Então, realmente, se pode ver que, apesar do descontrole na distribuição, os conjuntos ainda estão superdimensionados. Uma outra conclusão que a gente pode tirar é que na sucção está ocorrendo a entrada de ar. Isso pareceu bastante claro. E por que isso estaria acontecendo? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente calculou teoricamente a curva do sistema para aquela bomba que a gente dimensionou, né? Seria para uma vazão de 252 MCA e para uma manométrica de 66, no caso, né? Teoricamente a gente calculou que seria 66. Mas usando a curva real do sistema, nós chegamos que seria 76 por uma razão que não explicamos. Mas uma das possibilidades seria estar havendo entrada de ar. Por quê? Porque se a gente olhar aqui na sucção, a tubulação de sucção é de 250 milímetros e a tubulação de recalque é 300 milímetros, ou seja, nós estamos numa situação invertida. Vamos dar uma olhada aqui nas fotografias. Vamos estar aqui. Então, essa tubulação aqui de sucção é de 250 milímetros. A tubulação de recalque é de 300. Quase não dá para notar assim visualmente. Então, essa situação está invertida. Normalmente, a sucção deveria ser de um diâmetro maior do que o recalque. O efeito disso a gente observa aqui, né? A velocidade no recalque para essa vazão 252 está com 0,9 metros por segundo, 0,92, e na sucção está 1,42. Se a gente olhar aqui nessa tabela 3, com limites de velocidades nas tubulações de sucção e recalque, a gente vê que para uma tubulação de 300, a velocidade máxima é 1,4, a mínima 0,3. Para uma tubulação de 250, né, porque a sucção é de 250, a velocidade máxima seria 1,2. Nós estamos trabalhando com uma velocidade acima da recomendada na sucção. O que ocorre com isso é que a possibilidade de entrar ar, seja por vórtices no tanque de sucção, seja pelas próprias juntas dos tubos, aumenta. E isso é o que tudo indica, está acontecendo lá. Bom, então essa questão é um outro pequeno problema aí que precisa ser pensado, né? Ou resolvido, essa questão da entrada de ar. Não chegou a prejudicar a medição de vazão com um medidor ultrassônico, mas
a medição de vazão com tubo pitot não foi possível fazer por conta justamente desse ar aí. Uma outra conclusão que a gente chega é que o reservatório elevado está sendo mal utilizado pela perda da setorização. Possivelmente o elevado esteja o setor do reservatório elevado, seria a zona alta, está interligado com a zona baixa. Isso a gente pode ver quando a gente olha para estes gráficos, que mostra os níveis dos reservatórios, né, no dia a dia. Então aqui a linha azul é o nível do apoiado, né, que recebe água, né, da adutora. E aí tem uma outra estaçãozinha elevatória que coloca água no elevado, né? Então aqui a gente vê que no período de maior consumo, no dia 15, o reservatório elevado esvaziou completamente. Por 2 vezes durante o dia, entre 10 e 1 hora da tarde, e depois entre 16 e 20 horas. Nós não temos aqui o bombeamento, né? Para saber como é que estava o bombeamento nesses horários, né? Está em outro gráfico, né? Mas possivelmente os reservatórios estejam sendo mal utilizados em relação aos horários de bombeamento, né? Os bombeamentos deveriam estar sendo realizados principalmente durante os horários de maior consumo, para aproveitar melhor o reservatório, né? A gente vê aqui que na quarta-feira, ok, o reservatório elevado não esvaziou. Na quinta-feira, o reservatório elevado voltou a esvaziar. Na sexta-feira não esvaziou. No sábado também não. E no domingo ele voltou a esvaziar novamente. Na segunda-feira esvaziou bastante. Eu cheguei até a colocar aqui, eu reduzi aqui um pouco, o bombeamento, o bombeamento como aconteceu na segunda-feira. Então a gente vê que esteve bombeando durante toda a madrugada, né, até umas 8 horas da manhã. E no período de maior consumo, praticamente não teve bombeamento. Teve um bombeamento aqui durante 1 hora, aqui mais ou menos, entre meio-dia e 2 da tarde. E depois, à noite, voltou o bombeamento justamente no horário da ponta. Pouco antes às 5 horas, pouco antes das 5 horas, e bombeou durante o horário da ponta todo. Quer dizer, o bombeamento em relação ao comportamento do consumo tá errado, né? Porque deveria estar sendo bombeado principalmente nos horários de maior consumo, né? Isso seria uma forma mais racional de aproveitar os reservatórios. Mas como não existe um planejamento, né, do bombeamento em relação à demanda do setor, então acaba se utilizando mal os reservatórios. Vamos voltar aqui. Opa. Uma outra conclusão, isso se observa visualmente, né, que há uma manutenção, a manutenção é deficiente, né, a gente vê as bombas com vazamentos muito elevados, né, pelas gachetas, né, as válvulas sem manutenção já há bastante tempo,
com os registros sendo muito operados, né, o registro de gaveta, ajusante da bomba, numa função que não deveria ser a dele, né, que é de regular ou provocar uma perda de carga para impedir que a amperagem do motor suba demais, né? Então essa é uma outra questão. O baixo rendimento dos conjuntos motobomba, isso aí a gente viu quando fez o teste individual das bombas, né? Então a bomba 1 está com rendimento aqui de 32% em média. A bomba 3 está com rendimento de 48% em média. E se a gente for considerar o rendimento médio das duas bombas, né, funcionando simultaneamente, está em torno de 35%, 36%. Então, realmente, são rendimentos muito baixos e essa situação precisa ser corrigida de alguma forma. Outra coisa que a gente observa aqui é que temos um baixo fator de carga e que deve piorar, inclusive, se reduzir as perdas. No caso de se reduzir as perdas, a gente pode ver isso aqui, né? Que o bombeamento acontece na média aí 12 horas por dia. A gente fez esse cálculo do fator de carga ali quando estava calculando os indicadores e chegamos à conclusão que o fator de carga médio aí seria de 49%. O ideal seria que ele pudesse ser 70% ou maior que isso, né? Então, isso se explica por essa série de fatores aí, né? Da falta de planejamento, do superdimensionamento da bomba e tudo isso, né? Vamos voltar aqui para as conclusões. Ausência de medição individualizada, né, de parâmetros elétricos da elevatória. Quer dizer, existe somente a medição nos quadros de comando, né, de tensão, corrente. Mas não existe uma medição individualizada do consumo de energia da elevatória, por exemplo, que seria interessante ter. Então, por conta disso, se perde a possibilidade de fazer uma gestão mais racional aí, né, do consumo de energia. O ideal aí, no caso dessa elevatória, seria que inclusive colocar um soft starter ou inversor de frequência para poder controlar, ainda que não se troque as bombas, né? Poder controlar a vazão pelo inversor de frequência, né? Mas isso aí a gente vai discutir depois com as medidas. Uma outra questão é a má operação dos conjuntos. A má operação decorre do seguinte, né? Seria o caso da gente se perguntar, vamos dar uma olhada aqui, um bombeamento individual, né? Tudo bem, a bomba 1 tá ruim, tá bombeando aqui 126 metros cúbicos por hora somente, 125, 126. A bomba 3, que é a outra que funciona, a 2 está desativada, bombeia um pouco mais, 212. Bom, e contra um registro estrangulado, né? Esse registro precisa estar estrangulado
porque como eles estabeleceram uma regra operacional que a A3 tem que funcionar junto com a A1, você tem que controlar a pressão aí, né, a altura manométrica, para que seja aproximadamente a mesma, para que uma bomba não atrapalhe a outra. Se bem que nesse caso eu acho até que a A3 já está atrapalhando a A2, né, porque a manométrica da A3 é um pouco maior do que a manométrica da 1. Pouca coisa, mas Então não se pode abrir a bomba 3 simplesmente, né? O que poderia fazer nesse caso, mesmo antes de trocar, né, os equipamentos, uma coisa que será necessário fazer, seria tudo bem, então para com a bomba 1, bombeia só com a 3 e abre um pouco o registro para ela bombear 252 metros cúbicos por hora. Isso daria um consumo de energia muito mais baixo do que o que está sendo demandado hoje, né? Então, mesmo sem trocar as bombas, se poderia ter um regime de funcionamento mais racional. Isso implicaria em aumentar o tempo de bombeamento diário. Ao invés de você bombear 12 horas por dia, você vai bombear 18 horas por dia. Dá para sair do horário de ponta, né? E dá para ficar tranquilo ainda, porque o horário de ponta são 3 horas, né? Bombeando 18 horas, você ainda ficaria mais 3 horas sem bombear durante o horário fora da ponta. Uma outra conclusão, bom, isso decorreu do monitoramento elétrico, né? Então chegamos à conclusão aqui que o fator de potência ele esteve aqui em torno de 89%, 90%, quando ele deveria estar a 92% no mínimo, para que não se pagar multa por baixo fator de potência. Não é uma coisa muito grande, né? O quanto que está abaixo do mínimo, mas de qualquer forma não haveria necessidade, né, de estar pagando multa por baixo fator de potência. Uma outra conclusão é sobre como estaria acontecendo, né? Na verdade, não é uma conclusão, uma pergunta, né, que a gente não conseguiu responder no tempo que a gente esteve lá. Como é que estão as ventosas da adutora? Se elas não estiverem funcionando, com a sucção colocando ar no bombeamento, o que pode estar ocorrendo é que talvez bolsões de ar na adutora, em alguns pontos aí, poderia estar ocorrendo bolsões de ar. Vamos ver aqui o perfil da adutora. A gente vê que existem pontos aqui onde o ar poderia estar se acumulando e causando perda de carga. Que fica um bolsão de ar, é como se fosse um tampão, né? Com isso se restringe um pouco o diâmetro, né? O bolsão de ar acaba restringindo o diâmetro e aumentando a perda de carga. Mas se isso estiver acontecendo, o C teria que ser maior do que 120. No caso de uma tubulação de ferro fundido, o C poderia estar entre 120 e 130, né? 130 é quando ela é nova, 120 é quando ela já tem aí mais ou menos uns 10 anos. Mas isso pode variar bastante. Então, pode ser que esse problema não seja tão grave, embora esteja acontecendo. Mas não dá para responder isso sem fazer uma vistoria na adutora
e verificar a situação das ventosas, se realmente estão funcionando ou não. Bom, pessoal, essas são algumas das conclusões aí que nós podemos estabelecer a partir dos dados que foram monitorados, né, e das observações que fizemos em campo. Ok, pessoal, de volta para discutirmos as recomendações de medidas para a melhoria da eficiência do sistema de bombeamento de água tratada para o conjunto Maria Andreasa. Duas das medidas que estão sendo recomendadas é a troca dos motores e das bombas. Nós vimos no conjunto Maria Andreasa que a transferência de volumes está ocorrendo num período de 12 horas em média, um pouco menos, conforme a gente pode ver nesse gráfico aqui do dia 15, né? Isso representa um baixo fator de carga, porque essa transferência de volumes poderia estar sendo feita num tempo maior. Por exemplo, nós poderíamos estar fazendo isso em 18 horas. Outra coisa que a gente observa é que essa transferência de volumes está entrando no horário da ponta. Nós poderíamos modulá-la de uma forma que não fosse necessário entrar no horário da ponta. Nós vimos que, mesmo com perdas muito altas, a demanda média do sistema de abastecimento está em 3.781 metros cúbicos dia. E se a gente fosse, então, dimensionar um conjunto motobomba para essa demanda, nós chegaríamos aí num consumo de energia de 77 kW aproximadamente, e um motor de 125 cavalos. Pelo cálculo, chegaríamos a 105 cavalos, mas nós não vamos ter um motor comercial nessa potência. Então a gente pegaria o próximo aí, que seria 125 cavalos. Muito bem, então a gente vê que mesmo essa nova bomba que a gente está dimensionando, na hora que reduzisse as perdas de água, ela também ficaria sobredimensionada. Por quê? Porque essa demanda está alta sim por causa das perdas. Na hora que reduzir as perdas, a demanda vai cair. Então eu não precisaria mais de estar transferindo 70 litros por segundo. Por exemplo, se eu reduzisse a perda para 150, eu só precisaria de 60 kW. E se eu reduzisse a perda, se eu reduzisse ainda mais a manométrica, né? Se eu reduzisse ainda mais a manométrica para 66 MCA, deixa eu ver, com a redução da perda, eu só precisaria então de 52 kW. Entretanto, eu não posso deixar a situação, não podemos deixar a situação dimensionar o conjunto motobomba para uma situação ideal, porque nós não sabemos quando que essa situação ideal poderá acontecer. Então, o que nós fizemos foi dimensionar um conjunto motobomba cujo rotor pode ser trocado. Então, utilizaríamos inicialmente 410, talvez 420 ou 421, 422 milímetros de diâmetro, que é um rotor grande para essa bomba. Trocando-se o rotor,
né, eu posso ir baixando a manométrica aqui. Então é uma bomba que caso eu venha a reduzir as vazões bombeadas e consequentemente reduzir a manométrica também, eu tenho condição de só trocando o rotor se ajustar a essa situação. Então eu poderia inicialmente dimensionar essa bomba aí para 76 MCA mesmo, sabendo que no futuro, caso eu eficientize ainda melhor o sistema, eu tenho como, só trocando o rotor da bomba, reduzindo, né, a altura manométrica e, consequentemente, o consumo de energia. Uma outra solução também seria colocar um inversor de frequência. Caso eu eficientize ainda mais o sistema, eu posso reduzir as vazões simplesmente reduzindo a rotação. Teria um efeito similar a trocar os rotores das bombas. Então eu sei que eu tenho solução, mesmo dimensionando agora para uma potência ainda alta, porque eu estou dimensionando para um sistema que tem perda muito elevada. Eu sei que trocando-se esse motor e essa bomba, né, por esse novo equipamento, né, eu tenho solução caso a eficiência ainda seja maior do que a medida que a gente está tomando agora, que é simplesmente colocar um conjunto no motobomba que permita eu reduzir o estrangulamento do registro ou eliminar o estrangulamento do registro no recalque e ao mesmo tempo aumentar o fator de carga, né, aumentando o tempo de transferência de volumes da elevatória para o reservatório apoiado. Depois nós vamos discutir como calcular essas vazões, novas vazões que teríamos no caso da redução de perdas reais. No momento vamos seguir discutindo as outras medidas. Depois a gente volta nessa questão do impacto da redução da perda. Bom, uma outra medida que precisamos tomar é a troca da tubulação de sucção. Hoje tem uma tubulação de sucção lá de 250 milímetros. Nós já vimos, né, que essa tubulação de 250 milímetros me dá uma velocidade de 1,42 metros por segundo, 250, que é superior à máxima recomendada. Consequentemente, eu estou numa situação em que a entrada de ar pela sucção está facilitada, seja por vórtice na sucção, seja pelas próprias juntas das tubulações na sucção. No recalque nós não temos esse problema, porque como a água está sendo empurrada, né, não há o perigo do ar entrar pelas juntas. Porém, na sucção isso ocorre. Precisamos consertar essa situação aí da sucção e uma solução seria colocar uma tubulação de 300 milímetros, onde a velocidade máxima permitida é 1,4, que está praticamente no limite que nós calculamos aqui, 1,42. Acredito que 1,4, né, e baixando aí a potência da bomba, talvez já não eliminasse aí o problema da entrada de ar. Vamos voltar aqui para as medidas, né? Bom, uma recomendação também de medidas seria colocar um inversor de frequência ou soft starter. Nós teríamos alguns benefícios com isso. Caso colocássemos um soft starter,
que é um equipamento um pouco mais barato que um inversor de frequência, o que a gente ganha aqui é a partida em rampa e a parada em rampa também, que é um recurso que diminui o golpe de arite. Quando desliga o equipamento, né, ocorre um golpe na adutora. Porém, se a gente fazer isso em um certo tempo, devagarinho, né, como o soft start ou o inversor pode fazer, a gente melhora aí essa situação do golpe de arite. Caso se utilize um soft starter, se a gente precisar reduzir a potência da elevatória do futuro com outras medidas, então será necessário trocar rotor, o rotor da bomba, ou diminuir o rotor da bomba. Caso a gente utilize o inversor de frequência, não seria necessário trocar o rotor, bastaria reduzir a rotação da bomba. Então a gente teria solução aí para o bombeamento, seja com soft starter ou com um inversor de frequência nesse caso. A recomendação seria, já que a diferença de preço do inversor e do soft starter não é muito grande, já colocar direto o inversor e dessa forma não ficar dependendo de trocar ou diminuir o rotor das bombas, né? Simplesmente diminui a rotação, consegue-se o mesmo efeito. Porém com vantagens com o inversor de frequência, né? No inversor de frequência eu posso, por exemplo, além desse negócio de partir em rampa e parar em rampa, eu tenho condição de resolver o problema de baixo fator de potência. O inversor já corrige automaticamente. Então não precisaria de banco de capacitores e tal. Então teria algumas vantagens aí de colocar o inversor de frequência e o soft start, ou o soft starter, né? Uma outra medida que seria interessante também, né, seria a manutenção dos registros de gaveta, já que vai fazer isso tudo, né? Trocar motor, bomba, tubulação de sucção, etc. Esses registros de gaveta estão operando há bastante tempo, como se fossem válvulas para introduzir perda de carga no sistema, né? O que não é a função do registro de gaveta. Né? O registro de gaveta é um registro de parada, né? Para ele funcionar totalmente aberto ou totalmente fechado. Como ele está sendo utilizado num uso diferente do previsto, é interessante fazer a manutenção, já que você vai estar fazendo essa intervenção toda aí no barrilete. A mesma coisa com as válvulas de retenção. Como estão há muito tempo sem manutenção, já que vai fazer, faz a manutenção ou eventualmente até mesmo troque se as válvulas que estão lá não tiverem mais condições. Aproveita-se para fazer isso. Outra coisa é que poderia aproveitar para fazer uma verificação das ventosas na adutora e uma manutenção também, porque pelos registros que temos, nunca se fez uma manutenção nas ventosas, então possivelmente não estejam funcionando, ou alguma não deve estar funcionando. Uma outra medida, né, como as perdas estão muito altas, as perdas de água, seria melhorar o controle de pressões no sistema de abastecimento, né, no sistema distribuidor. Isso poderia ser feito inicialmente simplesmente eliminando as interligações que porventura existam entre zona alta e zona baixa. Nós detectamos pelos dados, né, que possivelmente estejam interligados a zona alta e a zona baixa. Então, simplesmente isolar a zona alta devidamente já melhoraria, né, o controle de pressão.
E o controle ativo de vazamento seria combater os vazamentos não visíveis. É um sistema onde nunca foi feito combate de vazamentos não visíveis. Então, isso por si só é uma indicação de que existem perdas reais altas. Porque, embora sejam pequenos vazamentos, eles vazam durante 365 dias por ano. Então, isso acaba dando um volume muito grande. Então, é necessário, de fato, reduzir perdas nesse sistema. Uma outra medida seria passar a monitorar de forma permanente a vazão e as pressões na elevatória, para poder calcular manométrica a qualquer momento, né? Saber como é que está, como as vazões estão, etc. Né? É uma medida que para uma elevatória desse porte seria indispensável. Uma outra coisa, como a elevatória está numa área com várias outras elevatórias, uma estação de tratamento, etc., toda a medição está agrupada, né? A medição da concessionária. Mas, embora exista uma medição agrupada da concessionária para efeito de cobrança de conta, o prestador de serviço poderia individualizar as medições elétricas da elevatória para o seu próprio controle, para saber como que o consumo de energia está se dando, né, e poder fazer um gerenciamento do consumo de energia da elevatória. Isso não custaria muito, né, pelo contrário, custaria muito pouco, porque o custo das medições elétricas não são tão altos. Uma outra coisa que poderia fazer para melhorar a utilização dos reservatórios seria automatizar o controle de níveis, né, dos reservatórios apoiado e elevado. Atualmente não existe um controle automático, né? Então existem níveis de boia e um operador que avisa para a elevatória por rádio para ligar ou desligar. Mas isso é um controle muito sujeito a erro, né? O erro humano. Então, uma automatização seria apropriada e com telemetria, se possível. Outra coisa que ajudaria seria medir a vazão na saída dos reservatórios. Consequentemente, a gente teríamos um controle da demanda tanto da zona alta quanto da zona baixa, separadamente, coisa que não existe hoje. Então, na hora que surgisse qualquer tipo de anomalia, a própria medição de vazão teria condição de detectar, né, que surgiu uma anomalia. Uma outra coisa que poderia fazer, né, também para melhorar a gestão do sistema distribuidor, seria monitorar pressões médias, tanto na zona alta quanto na zona baixa. Isso, o monitoramento de pressão média, permitiria calcular o fator noite-dia, né? Com o fator noite-dia, eu teria condições de calcular o volume de vazamentos, né, perdidos diariamente. Seria suficiente a uma semana, a cada 3 meses, ter um monitoramento de pressão média, se não quiser ter um monitoramento contínuo, né? Um monitoramento contínuo exigiria aí, então, dois equipamentos, né? Um para a zona alta, outro para a zona baixa, para estar constantemente calculando as pressões médias. Mas se não quiser, não é necessário, basta monitorar a cada 3 meses, aí, uma semana, só para ir mantendo atualizado o valor do fator noite e dia. Bem, então essas medidas aí seriam medidas apropriadas, né, para a situação que nós temos, né, nesse sistema de bombeamento. Nós discutiremos a seguir, né, o impacto dessas medidas no consumo de energia. Bem, pessoal, estamos de volta agora para mostrar para vocês como calcular o impacto isolado da redução de perdas reais do consumo e gasto com energia elétrica.
nós estamos utilizando como exemplo o sistema de abastecimento do conjunto Mário Andreasa, que tem um sistema de bombeamento exclusivo para ele, e no qual fizemos um diagnóstico hidroenergético. Bom, para analisar essa questão do impacto da redução de perdas reais, nós vamos voltar aqui para o nosso balanço hídrico. Nós fizemos um balanço hídrico, onde avaliamos a situação atual, né, da demanda de água e das perdas, né? Então, na linha de base, nós chegamos à conclusão que tínhamos aí o volume de entrada anual na entrada do sistema, 803 litros por ligação por dia. Esse é o volume que é bombeado em média, né, no ano. E vimos que a perda real é de 327 litros por ligação por dia. O consumo é de 300 litros por ligação por dia, ou seja, a perda real na situação atual é maior do que o consumo. Então, obviamente, isso pode ser melhorado, né? Então, nós vamos fazer aqui duas hipóteses. Uma hipótese de redução da perda real de 327 para 150 litros por ligação por dia, e uma outra hipótese da redução de 327 para 100 litros por ligação por dia. Então, nós vamos simular balanços hídricos com essa alteração. Tá certo? Então, vamos aqui passar para a primeira simulação, que é reduzir para 150 litros, reduzir a perda real para 150 litros por ligação por dia. Tem um conjunto de passos aí para realizar essa simulação. Primeiro, a gente mantém o consumo autorizado original. Bastaria manter aqui o consumo micromedido e não medido. Vamos supor que essa variável não modifique. O segundo passo é calcularmos as perdas reais com base no indicador que a gente está fixando, que é 150 litros por ligação por dia. Então, aqui basta eu transformar esse indicador em metro cúbico ano. Basta eu transformar isso para metro cúbico, multiplicar pela quantidade de ligações, vezes 365. Então, isso aqui me dá, então, a perda anual. Esse valor de 150 litros por ligação por dia corresponde a perder 257.818 metros cúbicos no ano. Bom, eu sei que quando reduzo perda real, eu não preciso mais bombear essa água, né? Ou seja, a redução de perda real reduz o volume de entrada. Então, como é que eu calculo isso? Então, vai ser o volume de entrada original, né, da linha de base, que vai ser esse A11 aqui, menos a perda real da linha de base, menos a perda real nessa hipótese de 150. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui desse valor original aqui de 1.379.000, eu estou deduzindo essa diferença de 561 menos 257. Essa é a conta que eu estou fazendo. Isso significa, então, que o volume de entrada passaria a ser 1.076.000 metros cúbicos. Bom, se eu tenho esse valor e tenho esse, eu posso calcular a perda total de água, né? Então, a perda total de água é esse menos esse, eu tenho a perda total. Bom, se eu tenho a perda total e a perda real, eu posso calcular a perda aparente. Então, perda aparente é igual a isso, menos isso, então dá isso. 302.000
278. Isso aqui representa praticamente 54% da perda total, quer dizer, a perda aparente. Aí vocês vão perguntar, não vamos reduzir a perda aparente? Sim, pode até reduzir, mas a questão é que nós estamos assumindo que perda aparente é consumo e que se você reduz perda aparente, na verdade você só tira esse valor daqui e coloca aqui em consumo autorizado. O que era consumo não autorizado passa a ser consumo autorizado, né? Ou o que era submedição passa a ser volume medido. Então, não mexe nesse volume de entrada anual, né? Ele só é um consumo que muda de posição aqui, mas não deixa de ser consumo. Então, nós não estamos simulando aqui nenhuma redução na perda aparente. Ó, era de 176 litros por ligação por dia, continua sendo de 176 litros por ligação por dia. Então, relativamente, ela parece que aumentou, mas na verdade ela continua sendo a mesma, 176 litros por ligação por dia. Como a gente reduziu a perda real, reduziu também a perda total, e com isso a participação relativa da perda aparente ficou maior. Muito bem, fizemos aqui a simulação para 150 litros por ligação por dia. Nós vamos fazer a próxima, que é uma redução de perda real para 100 litros por ligação por dia. Então, novamente, mantemos o consumo autorizado exatamente igual, não mudamos em nada, né? Nós não estamos simulando aqui redução de consumo, nem aumento, nem nada. Vamos calcular qual que seria a perda real anual com base nesse indicador de 100 litros por ligação por dia. Seria então esse indicador, né, transformado para metro cúbico vezes 365 vezes a quantidade de ligações. Então eu tenho aqui a perda real anual, 171.879 metros cúbicos ano. Como que ficaria o volume de entrada, então? Seria o volume de entrada da linha de base, que é esse valor aqui, de 1.379.909. Desse valor eu vou deduzir menos, abre parênteses, né, a perda real do ano, né, da linha de base, menos essa perda real para 100 litros por ligação por dia, que é 171.879. É exatamente isso que está fazendo essa fórmula. A11 menos, abre parênteses, E24 menos 85, fecha parênteses. Bom, então esse seria o volume de entrada anual. O consumo autorizado não mudou, então, consequentemente, eu calculo a perda total de água. Bom, se eu tenho a perda total e a perda real, eu posso calcular a perda aparente, que é a diferença, né? A perda aparente, então, vai ser a perda total menos a perda real. A perda aparente, na verdade, continua mesmo, 302.278 nas 3 simulações, não mudou, tá certo? Embora relativamente ela tenha crescido, ela passou aqui praticamente para 64% da perda total. Por quê? Porque como a perda real diminuiu bastante, a participação relativa dela aumentou. Já comentamos que não vale a pena a gente simular aqui a redução da perda aparente, porque a tendência é que, combatendo perda aparente, ela se transforma em consumo autorizado, consequentemente não mexe no volume de entrada. Se não mexe no volume de entrada, não mexe no volume bombeado. Então, vamos deixar ela quieta aí. Muito bem. Vocês viram que, na verdade, o que a gente fez foi simular balanços para essa condição, né, de 150 litros por ligação por dia de perda real e 100 litros por ligação por dia de perda real, e considerando então o impacto disso no volume de entrada anual. Vocês vão ver aqui que a gente está calculando aqui quanto que seria
o volume bombeado médio por dia, 2.949, nesse caso era 3.781, caiu para 2.949, e nesse caso aqui cai para 2.641. Bom, o impacto disso, né, só da redução de perda real. Então aqui está, nesse quadro, fizemos essa simulação. Quer dizer, nós tínhamos anteriormente 561.374 metros cúbicos por ano. Quando reduz para 150, a perda real cai para 257. Por consequência, se economiza 303.556. Na hipótese 2, reduzindo para 100, vai cair de 561 para 171. De onde que a gente está tirando esses valores? Do balanço hídrico aqui, né? Na simulação que a gente fez. Então, nesse caso, a economia sobe para 389 mil. Eu tenho o indicador aqui de custo de energia elétrica em reais por metro cúbico, né? Isso já foi calculado. Em outro vídeo nós mostramos como calculamos, R$ 0,242 por metro cúbico. E o consumo específico de energia em kWh por metro cúbico, que era de 0,707, foi outro indicador calculado. Então agora a gente tem condição de ganhar, de calcular quanto que a gente ganhou em kWh, né? Quanto que a gente ganhou em kWh foi o consumo específico de energia vezes o volume da economia. É exatamente isso que essa fórmula está fazendo. Da mesma forma aqui embaixo, é o consumo específico de energia vezes a economia. E para calcular o ganho, estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa não, algo parecido, né? Estão pegando o custo específico de energia elétrica em reais por metro cúbico, multiplicando pela economia, nessa linha de cima, e embaixo a mesma coisa. Custo específico vezes a economia. Então a gente vê aqui que é possível ganhar por ano R$73 mil na conta de energia elétrica, se reduzir as perdas reais para 150 litros por ligação por dia, ou ganhar R$94 mil por ano se reduzir para 100 litros por ligação por dia. Então essa aqui é a forma mais sensata de calcular, né, o impacto da redução de perda real no balanço hídrico, né, consequentemente no volume bombeado, né, para o setor de abastecimento. Bem, pessoal, estamos voltando aqui para apresentar para vocês o que seria o impacto combinado de medidas de eficiência energética no caso do sistema de bombeamento do Mário Andreasa. É uma situação mais fácil de calcular, porque a previsão é que se coloque um conjunto motobomba funcionando sozinho, né, e mais um de reserva, um esquema 1 mais 1. Então, nós não teremos que calcular médias aí. Se fosse, por exemplo, 2 mais 1, 3 mais 1, seria mais complicado, porque teria que fazer os cálculos em diversas vazões. Nesse caso, é uma vazão só. Então, nós vamos calcular esse impacto aqui da seguinte forma. Numa hipótese 1, nós trocamos o equipamento que está lá, só aumentando o tempo de funcionamento, né, de 12 horas por dia para 18 horas por dia, e eliminando o estrangulamento do registro que está lá. Então, seria a única medida as únicas medidas seriam essas. Então, nesse caso, né, nós já vimos esse exemplo, né? A demanda média é 3.781, isso aqui veio do balanço hídrico. Calculamos a demanda horária, considerando 18 horas por dia, colocamos o coeficiente do dia de maior consumo, que é 1,2, e aí temos a vazão do conjunto motobomba, né, em metro cúbico por hora, em litro por segundo. A altura manométrica, devido ao fato de eliminar
o estrangulamento do registro somente, né, baixaria aí para 76 MCA. O funcionamento anual, então, seria de 6.570 horas, que na verdade é 18 vezes 365. E aí teríamos um consumo de energia de 77 kW, praticamente, que corresponde a 105 cavalos. O próximo motor comercial aí tem uma potência de 125 cavalos. Então, o motor que está lá, de 150 cavalos, teria que ser substituído por um outro de 125, que estaria trabalhando aí com folga, né? Bom, vamos para uma hipótese 2. A gente vai aumentar o tempo de funcionamento, eliminar o estrangulamento do registro e outras perdas localizadas. Essas outras perdas localizadas, né, nós calculamos que ela pode chegar a ser da ordem de 10 MCA e não conseguimos determinar precisamente a causa. Temos somente uma suspeita que seja a entrada de ar na sucção da bomba, que está criando bolsões de ar na adutora, possivelmente pelo não funcionamento das ventosas, e com isso aumentando a perda de carga. Isso é só uma hipótese, né? Mas se essa hipótese for verdadeira, é possível trabalhar com uma bomba com altura manométrica de 66 MCA e não 76. Então, fazendo esse mesmo dimensionamento aqui, só que para uma altura manométrica de 66, a gente chega a um consumo de energia de 67 kW. Isso significa 90,85 cavalos, né? O próximo motor comercial seria de 100 cavalos. Então, seria o caso, então, de trocar o motor que está lá de 150 para um outro motor de 100. Obviamente a bomba poderia ser aquela que a gente escolheu, só que teria que reduzir o rotor dela, ou então, estando trabalhando com inversor de frequência, simplesmente reduzindo a rotação para a gente obter essa manométrica aí e essa vazão. Ok, vamos agora analisar a hipótese 3. Na hipótese 3, vamos aumentar o tempo de funcionamento de 12 para 18 horas dia, né, da bomba, eliminar o estrangulamento do registro, simplesmente, e reduzir perdas reais de água para 150 litros por ligação por dia. Bom, nessa hipótese de redução de perdas reais, nós estaremos mexendo na demanda média. Nós já fizemos essa simulação, né? No caso de reduzir as perdas reais para 150 litros por ligação por dia, a demanda média de água cai para 2.949 metros cúbicos dia. Então, nós vamos usar essa informação. 2.949 metros cúbicos dia. Aí, mantendo-se aí os demais parâmetros, né, K1, tempo de funcionamento e tal, chegamos então numa vazão horária com K1 de 196,6, seria metro cúbico por hora, que seria a vazão que a bomba trabalharia, ou 54,61 litros por segundo. A questão é, nessa vazão de 196, qual que seria a altura manométrica? Aqui eu preenchi já 70, né? Mas de onde é que eu tirei essa informação? Vamos ver aqui na curva do sistema, sem estrangulamento, né? Vocês se lembram que nós calculamos essa curva aí num determinado momento. Então, para essa vazão de 196, vamos colocar uma linha aqui para ficar mais fácil da gente ver, né? Essa vazão de 196 seria algo por aqui. Nós vamos ter praticamente uma altura manométrica de 70 MCA.
ok? Então essa é a maneira da gente achar a altura manométrica para uma vazão qualquer aí. Basta achar na curva do sistema, né? Muito bem. Então, com isso, nós chegamos num novo dimensionamento, né? Um dimensionamento que resulta aí em um consumo de energia de 55 kW ou 75 cavalos, 75 cavalos de potência, né? O próximo motor comercial aí, nós temos um motor comercial de 75 cavalos, mas nesse caso a gente ficaria em cima do dimensionamento, então podemos colocar um motor de 100 cavalos. O próximo aí, para ter um pouquinho de folga. Muito bem. Finalmente, nós estamos fazendo uma quarta hipótese aqui, em que aumentamos o tempo de funcionamento, eliminamos as perdas localizadas, as outras que nós não conseguimos ainda achar, mas que possivelmente existam, e reduzimos as perdas reais para 150 litros por ligação por dia. Neste caso, a demanda média continua a mesma, né, da hipótese anterior, 2.949. Consequentemente, a vazão que a bomba vai funcionar continua a mesma, 196,6. O que vai mudar é a altura manométrica. A altura manométrica da bomba, nós vimos que para a vazão de 252 era 66, mas para a vazão de 196, 197, qual que seria a manométrica? Bem, bastaria então chegar nessa planilha de cálculo da curva do sistema, né, teoricamente, pela fórmula de Hazen-Williams, colocar a vazão de 197, os demais dados aqui já estão preenchidos. Então a gente vai ver que para essa vazão de 197, a perda de carga total aí, a altura manométrica total, aliás, é 63,27. Nós estamos arredondando isso para 64. Voltando então, 64. Então, com esse dimensionamento, nós chegamos aí num consumo de energia de 50,5 kW, né? Em cavalos dá 68 cavalos, fazendo a conversão. Então a gente poderia pegar o próximo motor comercial aí, que seria de 75 cavalos. Então, nessas diversas hipóteses aqui, a gente, na verdade, dimensionou os motores, né? E achou também pares de vazão, pares de altura manométrica versus vazão. E desse modo a gente poderia escolher bombas que se adaptassem a essas características. Ou mesmo pegar a bomba que a gente já dimensionou para o primeiro caso e supor a redução de rotores. Ou a utilização de um conversor de frequência ou inversor de frequência para variar a rotação e com isso baixar a manométrica. Enfim, tem várias possibilidades aí. A questão é, agora, traduzindo isso em termos de conta de energia, como é que ficaria? Bom, para fazer isso, nós vamos analisar essas quatro hipóteses ou cenários, né? Vamos utilizar aqui uma outra planilha, né? Planilha cenários aqui. Então, estimando os benefícios das ações, né, na estação de bombeamento Maria Andreasa. Cenário 1 aqui, que é só aumentando o tempo de funcionamento e eliminando o estrangulamento do registro. Então, aqui a gente tem na planilha, caracterizando então a linha de base, que é o sistema existente, né? Nós vamos colocar aqui
nos postos horários ponta e fora de ponta, de que forma que esses conjuntos motobomba poderiam operar, né? Nós temos 3 lá, 1, 2 e 3. Nós sabemos que o 2 está desativado, né? Então, colocando aqui só para fins didáticos mesmo. Então, na hipótese de ter 3 conjuntos funcionando, nós teríamos essas possibilidades, né? 3 conjuntos funcionando seria 2 ativos e um reserva. Então, a gente poderia funcionar isoladamente cada um deles, ou então uma combinação, 1 mais 2, 1 mais 3 ou 2 mais 3. No caso lá, da Maria Andreasa, só funciona essa combinação aqui, 1 mais 3, porque a 2 está desativada. Ok? Mas se funcionasse outras combinações, a gente teria nessa planilha aqui, teria como preencher. A vazão bombeada aqui em metro cúbico dia, né? Coloquei aqui também em metro cúbico dia, nós já vimos que é 3.781. O rendimento dos conjuntos, nós já calculamos também, que é 35,5. A potência demandada é 224,9. A quantidade de horas de funcionamento anual na ponta, né? Isso também nós já calculamos em outro ponto aí, são 539 horas, 538 horas, né? E o volume bombeado anual, neste caso aqui, eu já calculei em outro ponto também, mas eu posso calcular aqui de novo. Seria simplesmente a vazão bombeada em metro cúbico hora, vezes a quantidade de horas de funcionamento anual, eu teria o volume bombeado anual. A energia consumida em megawatt-hora ano, né? Então seria simplesmente F11, que é a potência demandada, vezes a quantidade de horas de funcionamento anual. No caso, eu estou dividindo por 1000 para ter essa unidade em megawatt-hora ano. Bom, isso para a ponta, né? No caso da potência demandada, né, eu teria que, se houvesse vários valores aqui, eu teria que pegar o máximo, né? Porque a energia é cobrada pela demanda máxima, que ocorre no dia. Então, teria que ser o valor máximo aqui. Em relação a horas de funcionamento anual, nesse caso, se houvesse várias combinações sendo praticadas, seria realmente a soma. E o volume bombeado anual também, né, seria a soma nesse caso. Energia consumida também seria a soma desses casos anteriores aqui. Ok. Eu sei também que o equipamento, né, o 1 mais 3 que funciona lá, esses grupos operantes aí, nessa configuração 1 mais 3, funcionam também principalmente fora da ponta, na mesma vazão, com a mesma, consequentemente, a mesma vazão bombeada, né, em metro cúbico dia. O rendimento é o mesmo, a potência demandada é a mesma, nesse caso, 224,9. O que mudou aqui? Mudou somente a quantidade de horas de funcionamento anual. Neste caso aqui, seria, na verdade, 4.337, que é o tempo de funcionamento total da elevatória no ano, menos o que funcionou no horário de ponta, né? Então, isso aqui é o total de horas de funcionamento fora da ponta. O volume bombeado anual, novamente, basta multiplicar a vazão bombeada em metro cúbico por hora vezes a quantidade de horas de funcionamento anual. Temos o volume bombeado anual. E da mesma forma, a energia consumida seria simplesmente a potência demandada vezes a quantidade de horas de funcionamento anual. Então, teríamos aí a energia consumida. Então, temos o subtotal aqui, né, para essa situação fora da ponta, né?
Essa planilha aqui é um caso, está preparada para um caso genérico, né? A gente está utilizando só para fazer uma demonstração aqui para vocês. Muito bem, então essa é a caracterização da linha de base no sistema existente. Isso vai servir, né, depois para a gente calcular o valor da conta. Bom, no sistema que a gente está propondo, né, que é no cenário 1, né, no cenário 1 a gente para de bombear na ponta, então não vai ter nada, aqui é tudo zero. A gente vai bombear somente fora da ponta, né? E vamos bombear 252 metros cúbicos por hora, com 76 MCA, né? Isso aqui nós calculamos, né? Tá aqui, ó, 252 metros cúbicos por hora, com 76 MCA, 6.570 horas de funcionamento anual. Então, voltando aqui. O rendimento dos conjuntos é 73% da bomba, 93% do motor. Então, na hora que multiplica isso, chegamos aqui a um rendimento médio aí de 68%. A potência demandada vai ser o quê? Vai ser 9,81 vezes Q vezes H dividido pelo rendimento. Está aqui, então seria isso aqui, praticamente 77 kW. A quantidade de horas de funcionamento. Bom, nós estamos supondo que vai haver rotação entre os motores 1 e 2. Os conjuntos 1 e 2. Não vai ficar um funcionando só direto, né? O normal é fazer o rodízio dos conjuntos. Então, nesse caso, estamos assumindo aqui que metade do tempo o motor 1 funciona e a outra metade do tempo o motor 2 funciona, de forma que na soma aí dá os 6.570 horas por ano. O volume bombeado anual aqui seria, novamente, a vazão bombeada horária, vezes a quantidade de horas, ok? E a energia consumida seria, novamente, potência demandada, vezes a quantidade de horas. Então, essa seria a energia consumida. Aqui nós temos uma totalização desse posto horário fora de ponta, né? E aqui uma totalização geral de ponta mais fora de ponta. Ok? Isso significa que haveria uma redução de demanda no horário de ponta de 225 kW, que é o que? F13 menos F31. O que seria F13? F13, essa célula aqui, menos F31, que seria essa célula aqui, é zero, né? Então, ganhamos isso. No horário fora da ponta, seria então F20 menos F38. F20 é isso aqui, né? Potência demandada fora da ponta, menos F38. F38 aqui, 77, né? Aproximadamente 77 kW. Então, o que foi ganho é isso aí. A mesma raciocínio para a energia economizada, né? Na ponta e fora de ponta. Por que nós precisamos calcular isso? Porque as tarifas são diferentes, né? Tanto para a demanda quanto para o consumo na ponta e fora da ponta, né? Se a gente está trabalhando com tarifa ouro sazonal azul, que é o caso. Nessa conta aqui seria I13 menos I31, né? Energia economizada na ponta. Está aqui I13, energia. Essa aqui é a energia consumida na ponta, na linha de base, menos a energia consumida na ponta na proposta, que é zero. Então, se ganhou isso aí. Então, o mesmo raciocínio se faz aqui para a energia economizada fora da ponta. Vocês veem que a unidade está toda em megawatt-hora ano. E, finalmente,
temos aqui a energia economizada total. Isso para o cenário 1. Então, a gente precisa repetir isso para o cenário 2. Então, o cenário 2 vai ser de uma forma totalmente análoga, né? A gente vai colocar aqui vazão bombeada, altura manométrica, rendimento dos conjuntos, potência, enfim, fazer essas contas todas aqui. Da mesma forma para o cenário 3 e para o cenário 4. Para o cenário 4. E, finalmente, teríamos todos os cenários já calculados. A gente poderia fazer um resumo disso. Bem, então o resumo com a quantificação monetária das economias, né? Com as medidas de eficiência energética nos diversos cenários, está resumido aqui nesse quadro. Cenário 1, 2, 3, 4, né, que acabamos de ver. A quantidade de quilowatt economizado de demanda na ponta em cada um dos cenários. Esse preço aqui é um preço hipotético, né? Evidentemente que cada caso é um caso e é preciso verificar qual que é o preço, né? Em cada caso. Nós aqui estamos assumindo que é uma tarifa ouro sazonal azul, consequentemente tem valores diferenciados aí de demanda na ponta e fora da ponta, e consumo na ponta e fora da ponta. Conforme a modalidade tarifária, né, não necessariamente a gente teria preços diferenciados aqui, ponta e fora de ponta. Mas, enfim, estamos pegando o caso mais complexo, né? Que é o caso de tarifa ouro sazonal azul. Os casos mais simples, obviamente, é uma simplificação disso aqui. Então, temos aqui a quantidade de meses, né? Porque a demanda é cobrada todo mês pela concessionária na fatura de energia. Então, a quantidade de quilowatts vezes o preço, né? A quantidade de meses para ter um ganho anual. A mesma coisa em relação à demanda fora da ponta, né? Nesse caso, consideramos aqui 11,91. Esses ganhos anuais, né, então, podem ser calculados também nos diversos cenários. Bem, da mesma forma, a energia economizada na ponta. Nós economizamos 121 MWh ano em qualquer dos cenários. Com esse preço por megawatt-hora, nós teríamos então os ganhos anuais. E a energia economizada fora da ponta variou aí conforme o cenário, né? Foi aumentando. Temos o preço também em reais por megawatt-hora, consequentemente os ganhos anuais. E finalmente a gente tem uma totalização aqui para os 4 cenários. Então no cenário 1 se ganharia 188 mil, no 2 198 mil, no 3 209 mil e no 4 214 mil. Bem, é isso aí, pessoal. Em síntese, é o que a gente pode fazer aí para calcular os benefícios, né? Procuramos demonstrar nesse vídeo.